Eu tinha 23 anos e já trabalhava como garota de programa fazia quase 2 anos. Não era algo que eu sonhava fazer quando era adolescente, mas a vida meio que empurrou as escolhas. Eu morava sozinha num kitnet pequeno, em uma área simples, onde as ruas ficavam mais silenciosas depois das 22 horas. A maior parte da minha rotina acontecia na calçada de um bar movimentado, onde alguns clientes conhecidos já sabiam meu nome. E mesmo sendo um trabalho noturno, eu sempre tomei cuidado. Sempre preferi ficar onde tinha movimento, justamente para evitar surpresa. Às vezes eu brincava dizendo que meu instinto era o único colega de trabalho em quem eu realmente confiava. Ele sempre dava um sinal, um arrepio leve, uma pequena pressão no peito, uma sensação sem explicação. Mas naquela noite, desde o começo, parecia que meu instinto falava baixo demais, como se estivesse tentando me avisar de algo e eu não soubesse decifrar. Aquela noite, porém, estava diferente. Era uma quarta-feira fria, com garoa fina e aquela umidade que gruda na roupa. O bar fechou mais cedo porque quase não havia ninguém. As luzes da rua piscavam e o vento vinha em rajadas que faziam a gente abraçar os próprios braços. Eu estava cansada, de verdade. Meus pés doíam, a maquiagem já tinha borrado um pouco e eu queria só ir embora. Eu até pensei em chamar um aplicativo, mas a bateria do meu celular tinha acabado de morrer. Aquela rua tinha um silêncio estranho, um silêncio que não era ausência de som, mas presença de alguma coisa que não se mostrava. Era como andar dentro de um vidro fino. Qualquer passo mais firme parecia que ia rachar o ar ao meu redor. Quando o relógio da fachada do mercado próximo apontou algo perto de 11h30 da noite, decidi ir embora andando. Não era tão longe, uns 15 minutos, e a rua principal ainda tinha um movimento razoável. Comecei a caminhar devagar, tentando ignorar o incômodo daquele silêncio estranho, que às vezes aparece entre um carro e outro. Caminhei uns 4 quarteirões quando o barulho de um motor lento surgiu atrás de mim. Olhei de canto e vi um táxi amarelo apagado, antigo, daqueles que parecem ter rodado por décadas. Ele reduziu até ficar quase emparelhado comigo. O vidro do motorista estava aberto e a fumaça de um cigarro saía pela janela. Dentro, um homem de uns 50 e poucos anos, rosto cansado, olhos fundos e bigode fino. Ele virou a cabeça em minha direção. O modo como ele me observou não era simples curiosidade de motorista ou cliente. Havia cálculo naquele olhar, como se ele estivesse avaliando possibilidades, medindo distâncias, estudando reações. Era um olhar que parecia querer me desmontar em partes, entender onde eu era mais vulnerável. "Tá sozinha hoje, hein?" Perguntou com um tom que não era exatamente agressivo, mas também não era amigável. Não respondi de imediato. Ele olhou mais uma vez e deu uma risadinha curta. "Procura um programa? Tô à toa essa hora", falou, esticando o pescoço por cima da porta. Ser abordada assim não era novidade para mim. O que me chamou a atenção foi a maneira como ele analisou meu corpo, como se estivesse catalogando cada detalhe. Não tinha aquela ansiedade de homem bêbado, nem a pressa de alguém excitado. Era um olhar técnico. Isso me deixou alerta. Mesmo assim, eu não sentia medo naquele momento, só cansaço. Respondi de forma automática. "Depende do que você quer." Ele deu uma tragada longa no cigarro e apontou com a cabeça para o banco de trás. "Entra aí que a gente conversa. Te deixo em casa depois." Eu já tinha pego carona com clientes antes, mas sempre homens que eu já conhecia, que frequentavam o mesmo bar, que tinham nome, rosto e rotina ali perto. Esse cara eu nunca tinha visto e isso me incomodou. Ainda assim, eu estava exausta e morrendo de frio, e a ideia de caminhar o resto do caminho naquela garoa fina me desanimou. "Você paga antes?" perguntei. "Pago sim", ele respondeu rápido. Rápido demais. Ele destravou a porta de trás. Eu me aproximei um pouco para olhar melhor o interior do carro. O banco estava gasto, com marcas escuras, mas nada muito diferente de táxis velhos. O cheiro era de estofado úmido. Não vi nada de estranho à primeira vista. Acabei entrando. Assim que puxei a porta, percebi de imediato, não tinha maçaneta interna, nem o encaixe metálico,
Nem sinal de que um dia tivera uma. Só o plástico liso da lateral. O arrepio que subiu pela minha nuca veio rápido, seco, quase elétrico. Não foi daqueles que a gente sente quando está com frio. Foi daquele tipo que o corpo produz quando entende o perigo antes da mente. E ainda assim, eu segui ali, tentando convencer a mim mesma de que era só azar, só falta de manutenção. Parei com a mão ainda apoiada no painel. Ué, cadê a maçaneta? Perguntei, tentando manter o tom leve. Arlindo, eu só descobri o nome dele mais tarde, mas já vou chamá-lo assim. Olhou pelo retrovisor. Tá quebrada. Essas porcarias antigas vivem caindo. Abro pra você depois. Relaxa. Relaxa. A palavra entrou torta no meu ouvido. Por um instante minha mão ficou parada sobre o painel e uma parte de mim quase disse abre. Eu desci, mas eu estava cansada demais, tremendo de frio, e minha cabeça insistia em racionalizar tudo. É só um carro velho, pensei. Eu só quero chegar em casa. Esse auto-engano, que agora eu consigo reconhecer, foi o que me fez hesitar o segundo exato que ele precisava para começar a acelerar. Eu dei um sorriso curto, fingindo naturalidade, mas fiquei mais atenta. Eu já tinha entrado em carro estranho antes, mas sempre conferia a maçaneta por dentro. Aqui não tinha como testar nada. Ainda pensei em descer imediatamente, mas foi naquele exato momento que ele acelerou suavemente, como se estivesse com pressa de me tirar dali antes de eu mudar de ideia. Eu senti o motor vibrando sob o banco e minhas mãos ficaram frias. Vamos só ali pro lado, ele disse, virando numa rua mais estreita. Melhor do que parar no meio da principal. Não era mentira. Realmente havia guardas e viaturas que circulavam naquela avenida. Era comum que taxistas e clientes entrassem numa rua lateral para fechar valor ou conversar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Ele podia ser só um cara estranho, mas inofensivo. A gente vê tanta coisa nesse meio que às vezes o instinto confunde. Certo, mas depois você me deixa perto de casa, falei. Ele não respondeu. A rua lateral era mal iluminada, com muros altos e árvores que faziam sombras compridas no asfalto. Tinha algo no silêncio que me deixou desconfortável. A chuva fina batia de leve no vidro, criando aquele som ritmado que deixa tudo mais monótono. Eu ajeitei minha bolsa no colo e comecei a pensar no valor. Tentei puxar assunto, mas Arlindo não parecia interessado. Ele mordia o cigarro apagado, como se estivesse pensando em outra coisa. De vez em quando olhava para o retrovisor com aquele olhar clínico, como se analisasse cada reação minha. Conforme ele dirigia, percebi pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. O painel parcialmente solto, uma mancha escura perto do câmbio e a maneira como ele apertava o volante com força, como se estivesse segurando a raiva por dentro. Não era nada concreto, mas eram pequenas peças que juntas faziam o ar dentro do carro ficar mais pesado. Depois de alguns minutos, ele apertou um botão no painel e atendeu uma chamada sem som de toque. Provavelmente tinha configurado para vibrar. A voz que veio do outro lado era masculina, abafada. Não entendi nada do que o cara falou, mas percebi que Arlindo não quis que eu ouvisse. Ele colocou a mão meio aberta na frente da boca, como quem fala algo que não quer que vaze. E ainda assim eu ouvi. Não ouvi tudo, só aquele pedaço seco que escapou quando ele virou ligeiramente a cabeça. Mas foi o suficiente para me congelar. Tô chegando com mais uma. O mundo ao meu redor pareceu encolher. Minha pele arrepiou dos pés à nuca. Eu não era ingênua. Aquela frase não era de cliente. Era a frase de quem entrega coisa, de quem leva alguém. Alguém como eu. Eu pressionei as costas contra o banco e senti a respiração falhar. Minha garganta ficou seca e meu coração bateu mais rápido, quase dolorido. Minha mente começou a trabalhar em todas as direções ao mesmo tempo e nenhuma delas parecia boa. Eu estava presa naquele banco, sem maçaneta, de noite, num carro velho, com um homem que não devia estar me levando a lugar algum rápido. E agora eu precisava achar uma saída. Antes que ele chegasse, a seja lá onde fosse esse com mais uma. Eu levei alguns segundos para conseguir respirar direito depois daquela frase. Tô chegando com mais uma. A sensação foi de levar um tapa invisível. Me deu um calor no rosto
e um frio na barriga ao mesmo tempo, como se meu corpo inteiro estivesse tentando me avisar que algo terrível ia acontecer se eu não fizesse alguma coisa. Tentei raciocinar com calma, mas minha cabeça estava um caos. Eu conhecia histórias de meninas que sumiam sem deixar rastro, histórias que a gente comentava entre uma noite e outra no bar, sempre com aquele medo silencioso de que pudesse acontecer com qualquer uma. Mas eu nunca achei que fosse acontecer comigo. Nunca achei que estaria sentada num banco de táxi sem maçaneta, com um cara que conversava como se estivesse levando mercadoria, não gente. Arlindo desligou a chamada e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Ele passou a mão pelo bigode, ajeitou o cigarro entre os dentes e virou numa rua ainda mais escura. Aquilo já não fazia parte de caminho nenhum. Não era rota para minha casa, não era atalho, não era nada. Era só um pedaço esquecido da cidade, desses que só servem para deixar a gente nervosa. Eu olhei pela janela tentando identificar alguma casa aberta, algum comércio, qualquer coisa que tivesse luz. Nada. Só muros altos, terrenos vazios e um poste com lâmpada fraca piscando no fim da rua. A garoa engrossava aos poucos e o barulho repetido das gotas no teto do carro dava um ritmo estranho aos meus pensamentos. Minha primeira ideia foi tentar conversar, puxar assunto, fingir que não tinha entendido nada. Às vezes, quando o cara percebe que você tá calma, ele relaxa também. Eu já tinha passado por clientes esquisitos que só precisavam de uns minutos de conversa para não fazer merda. Não era garantia, mas era uma chance. Então, você mora por aqui? Perguntei, mantendo a voz leve, quase brincalhona. Ele não me olhou. Só mexeu a cabeça num gesto vago. Moro por aí. Foi tudo o que disse. A forma como respondeu me arrepiou. Não era a resposta de quem quer conversa. Era a resposta de quem só fala o mínimo. A segunda ideia foi tentar abrir a porta com força, na base do tranco. Mas eu sabia que isso podia piorar tudo. E se ele percebesse que eu estava tentando fugir? E se ele tivesse alguma coisa guardada ali na frente? Não dava para arriscar sem ter certeza de que conseguiria sair. A terceira ideia? Bom, a terceira era a mais idiota, mas acabou sendo a que eu mais considerei. Tentar o vidro. Alguns carros mais velhos têm vidro que desce mesmo quando a maçaneta não funciona. Sem fazer movimento brusco, fui encostando o dedo no botão do vidro, bem de leve, fingindo estar só ajeitando a postura. O vidro não se mexeu. Arlindo percebeu? Não sei. Mas naquele momento, ele fez algo que me deixou ainda mais tensa. Diminuiu a velocidade. O carro começou a andar devagar, devagar demais, como se ele estivesse procurando um ponto específico. Eu senti meus músculos travarem. Apertei a bolsa contra meu peito e colei as costas no banco, tentando olhar sem que ele percebesse. Foi aí que notei uma coisa que tinha passado despercebida antes. O tapete do chão do carro estava gasto demais, furado, como se tivesse sido arrastado, puxado, arrancado. E ao lado do banco, quase escondido entre a lataria e o banco do carona, havia algo metálico. Uma corrente? Não consegui ver direito, mas era o suficiente para minha mente entrar em colapso silencioso. Aquele pedaço metálico, meio escondido, parecia deslocado ali, pesado demais, frio demais, fora do lugar. Era o tipo de coisa que não deveria estar no carro de ninguém, muito menos no de alguém que trabalha levando pessoas. Meu estômago virou na hora, num instinto tão primitivo que meu corpo entendeu antes de mim. Aquilo não era só bagunça, era ferramenta. Meu corpo inteiro começou a formigar. Tentei controlar a respiração, mas ela vinha curta, entrecortada. Eu sabia que precisava agir antes de ele parar o carro completamente, porque se ele parasse, talvez eu não saísse dali nunca mais. Foi então que ele falou comigo, sem me olhar. Tá nervosinha por quê? Tô te levando num lugar tranquilo. A frase dita com uma calma quase sonolenta me fez tremer ainda mais. Eu precisava ganhar tempo. Qualquer tempo. 1 minuto. 30 segundos. O suficiente para encontrar uma saída. Eu não tô nervosa, não. Só queria acertar o valor antes, respondi, fingindo mexer na bolsa. Ele riu pelo nariz.
Ah, isso aí não precisa se preocupar. Lá a gente resolve. Lá. A palavra bateu na minha cabeça como um eco. Lá onde? Com quem? O cara da ligação? Outros homens, outros carros? Eu precisava sair daquele táxi. Agora. Olhei pela janela e vi que estávamos chegando perto de uma avenida maior, uma das que eu conhecia. Ainda era escura, mas pelo menos passavam carros às vezes. Talvez um ônibus, talvez alguém. Era a última chance antes de ele virar de novo para outro labirinto de ruas vazias. Meu coração batia tão rápido que eu mal ouvia os próprios pensamentos. Foi nesse momento que a garoa virou chuva de verdade, pesada, barulhenta. E Arlindo xingou batendo com a palma na direção. Merda, sempre na hora errada, ele murmurou. Ele diminuiu mais ainda a velocidade por causa da pista molhada. E foi nessa brecha mínima, microscópica, que eu senti um impulso tomar conta do meu corpo. Eu não pensei, eu não avaliei, eu só fui. Eu puxei minha bolsa com força, segurei as chaves entre os dedos como se fossem uma arma e me joguei por cima do banco, batendo no vidro com o ombro no limite do que meu corpo permitia. Era a única coisa que eu podia tentar: chamar atenção, fazer barulho, forçar alguém lá fora a olhar, ou obrigar ele a parar o carro para gritar comigo. O impacto foi forte. O barulho surdo ecoou dentro do táxi. Arlindo se assustou e virou o volante de lado. O carro derrapou levemente e ele gritou: "Que porra você tá fazendo?" Minha própria voz me parecia distante, abafada pelo sangue quente correndo nos ouvidos. Eu gritava, batia, empurrava, mas era como se estivesse submersa em água escura tentando respirar. Meu corpo agia sozinho, movido por uma força tão antiga e tão crua que parecia não vir de mim, mas de algo que só existe em quem não quer morrer. A voz dele saiu diferente. Não era mais cansada nem rouca, era agressiva, cheia de raiva. Ele socou o painel com força e tentou segurar o volante, enquanto eu continuava batendo agora com as duas mãos com toda a força que eu tinha. "Para!" eu gritei. "Eu quero descer! Para essa porra!" Ele girou o corpo metade para trás tentando me pegar pelo braço. O carro balançou de um lado para o outro. Eu não pensei duas vezes. Cravei as chaves na mão dele. Não sei se entrou fundo, não sei quanto machucou. Só ouvi ele rosnar de dor e xingar alto. O carro perdeu o controle por 2 segundos que pareceram horas. E foi aí que tudo aconteceu ao mesmo tempo. O táxi rodou levemente. A roda da frente bateu no meio-fio. Arlindo perdeu a direção. E o carro finalmente parou com um solavanco seco. Aproveitei o segundo exato em que ele soltou meu braço para soltar um grito desesperado e me jogar pelo espaço entre os bancos da frente, tentando alcançar a porta do passageiro, porque ali tinha maçaneta. E se eu alcançasse aquela maçaneta, eu tinha uma chance real, uma chance de sair viva. Eu me joguei entre os bancos com uma pressa que nem sabia que meu corpo tinha. O táxi ainda tremia depois da batida no meio-fio, e o barulho da chuva batendo contra o teto abafava tudo. Mas eu ouvi claramente Arlindo xingando atrás de mim, tentando se recompor. Meu joelho bateu no câmbio, minha costela raspou no apoio de braço, mas eu não parei. Eu só pensava na maçaneta da porta do passageiro. Se eu chegasse nela, eu tinha uma chance. Se não chegasse, eu nem queria imaginar. Meus dedos tocaram o plástico da porta. A maçaneta estava ali, fria, de metal gasto. E antes que eu conseguisse puxar, senti a mão de Arlindo agarrando meu tornozelo com força. Ele puxou tão forte que minha perna escorregou no tapete molhado. O susto fez minha respiração travar. Eu tentei me soltar chutando o ar, mas ele tinha uma força absurda. Eu ouvi o ronco pesado dele como se estivesse tentando juntar fôlego para me puxar de volta para o banco de trás. "Volta pra cá, porra!" ele gritou, cuspindo cada sílaba. Aquela voz fez meu corpo inteiro tremer. Não era mais um homem cansado, nem um motorista estranho. Era alguém decidido, alguém com raiva, alguém que não ia deixar eu sair daquele carro fácil. Eu puxei a maçaneta com tudo, a porta abriu. Um vento gelado entrou imediatamente, junto com respingos de chuva. O chão lá fora estava encharcado, brilhando sob a luz fraca dos postes. E mesmo assim, Arlindo não me soltou. Puxou meu tornozelo mais uma vez,
e meu quadril bateu no freio de mão. Senti a dor subir até minhas costas, mas não podia parar. Eu me virei de lado, tentando usar o impulso para soltar a perna, e quando ele tentou me puxar de novo, eu fiz a única coisa que pude. Chutei. Acertei alguma coisa no rosto dele. Ouvi o som abafado de carne contra carne e um rosnado de dor. O aperto afrouxou. Senti minha perna escapar da mão dele, como se minha pele tivesse ficado repentinamente lisa, com a chuva e o suor. Aproveitei essa fração de segundo, jogando meu peso inteiro para frente, quase caindo no banco do passageiro. Minha mão já estava na maçaneta, e com um puxão seco a porta abriu. O vento frio bateu no meu rosto como um tapa que me acordou por completo. Era agora ou nunca. Eu não pensei. Não olhei para trás. Simplesmente me joguei da porta aberta para o asfalto molhado. A queda foi violenta. Meus braços ralaram no chão, meu joelho arrastou no cimento e a água fria espirrou no meu rosto. Por um segundo, eu senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Mas eu estava fora. A dor veio em ondas, quente e latejante, mas o medo falou mais alto. Meu corpo parecia funcionar sozinho, feito máquina acionada pela adrenalina. Eu sabia que se ficasse caída por mais 2 segundos, ele me alcançaria. A dor tomou conta de tudo, mas não era hora de sentir nada. Eu me levantei meio cambaleando, quase tropeçando nas próprias pernas, e comecei a correr sem pensar na direção. Só corria. O barulho da chuva era tão forte que eu nem sabia se Arlindo tinha descido do carro atrás de mim, até que ouvi a porta dele batendo. O barulho ecoou na rua vazia como um sinal de alerta. Ele estava vindo. Eu não me virei. Não podia me virar. Meus pés batiam no chão encharcado, o ar gelado cortava minha garganta, e eu só sentia minha visão tentando estreitar. A rua que antes parecia interminável, agora parecia pequena demais. Eu precisava de luz. Eu precisava de gente. Eu precisava de qualquer coisa que não fosse aquele vazio. Meu coração martelava no peito quando alcancei a esquina e virei bruscamente. Meus pés escorregaram na calçada molhada, mas consegui me manter de pé. A avenida maior finalmente apareceu à frente, com algumas luzes de carros passando, mesmo que distantes. Aquela avenida nunca dormia completamente. Mesmo em noites ruins como aquela, um carro ou outro sempre cruzava por ali. "Socorro!" Eu gritei com a voz rouca quebrada. "Socorro, por favor!" A chuva abafava tudo. Eu continuei correndo. Atrás de mim, ouvi passos rápidos, passos pesados. Arlindo estava correndo também. Quando ele saiu do táxi, apoiou a mão no rosto por um segundo e, mesmo sob a chuva, deu para ver um rastro escuro, sangue misturado com água. Ele cambaleou leve, irritado, tocando a mão ferida em silêncio. Aquilo me deu um choque. Eu tinha machucado ele de verdade. E agora ele parecia ainda mais decidido a me alcançar. Senti minhas pernas queimando, mas não podia parar. Vi um carro aproximando na avenida e, tomada pelo desespero, saltei na frente dele, quase me jogando no asfalto. O motorista freou bruscamente, os pneus raspando na água. "Tá maluca?" ele gritou quando saiu do carro. Eu desabei no chão de joelhos, tremendo, sem conseguir responder. Só apontava para trás, tentando fazer algum som sair da minha boca. O motorista, um homem mais jovem que Arlindo, olhou na direção de onde eu tinha vindo e viu a silhueta dele se aproximando. Mesmo sob a chuva, dava para ver que o homem vinha rápido, com o corpo projetado para frente, como quem estava prestes a agarrar alguém. A postura dele dizia mais que qualquer palavra, e o motorista entendeu de imediato que aquilo não era uma briga comum, nem mal entendido. Era perseguição. Foi a reação do motorista que me salvou. Ele abriu a porta com força, deu a volta no carro e gritou: "Hey, hey, o que está acontecendo aqui?" Arlindo parou. Ficou ali, na beira da calçada, sob a chuva, como se estivesse avaliando o que fazer. O motorista continuou encarando ele, firme. Aquilo quebrou alguma coisa na postura do taxista. A presença de outra pessoa que podia identificar o rosto dele quebrou algo no impulso predatório. Não era coragem que ele tinha, era oportunidade. E com uma testemunha, a oportunidade evaporou.
Ele respirou fundo, virou para trás devagar e caminhou até o carro dele como se nada tivesse acontecido. Entrou no táxi, ligou o motor e sumiu na chuva. Só quando as lanternas desapareceram é que eu percebi minhas próprias pernas tremendo. Era como se meu corpo finalmente entendesse que não precisava mais correr e, ao mesmo tempo, não conseguisse parar de tremer. A chuva caía no meu rosto, misturada às lágrimas que eu só notei quando senti o gosto salgado na boca. Eu fiquei ali, encolhida, tremendo, com o gosto salgado de medo na boca. O motorista que quase me atropelou se aproximou devagar, abaixando o tom da voz. "Moça, o que aconteceu? Você está machucada?" Tentei falar, mas minha garganta parecia travada. Ele me ajudou a levantar e me levou até a calçada, me cobrindo com o casaco dele, enquanto esperávamos a chuva diminuir. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Chamei a polícia mais tarde, já no pronto atendimento, onde me levaram por segurança. Contei tudo, detalhe por detalhe. O táxi amarelo velho, a porta sem maçaneta, o jeito como ele falou no telefone, a frase "Tô chegando com mais uma". Enquanto eu falava, minha voz falhava o tempo inteiro e o policial me olhava com aquela mistura de pena e pressa de quem já ouviu coisa parecida antes. Escreveram meu depoimento, tiraram fotos dos arranhões, perguntaram se eu tinha parentes por perto. Eu respondia no automático, sentindo meu corpo inteiro tremer sem controle, como se ainda estivesse naquele carro. Eles anotaram tudo, mas o olhar do policial dizia o que eu já sabia. Esse tipo de homem não trabalha sozinho e nem sempre deixa rastros. Arlindo não foi encontrado naquela noite, nem no dia seguinte, nem nas semanas seguintes. Dias depois, quando o choque já tinha dado lugar a um tipo estranho de silêncio na cabeça, foi que um detalhe voltou como um estalo. Eu lembrei de ter visto, preso no painel do táxi por uma fita velha, um crachá gasto de oficina mecânica. A caneta azul quase apagada deixava só um nome legível: Arlindo. Foi assim que descobri o nome dele, ou o que eu achava que era. Na hora, no meio do pânico, aquilo não fez sentido nenhum. Meu cérebro registrado só como mais um pedaço de bagunça no carro. Mas quando a lembrança voltou, percebi que era a única pista concreta que eu tinha. Contei à polícia, claro, mas o crachá podia ser de qualquer um. Roubado, falso, achado, herdado. Nada que levasse a um registro oficial. Mesmo assim, foi o único nome que grudou na minha memória. O único que minha cabeça aceita dar ao homem que quase acabou comigo. Mas algumas meninas da região comentaram depois que meses antes tinham visto um táxi velho, com um motorista parecido, rondando pelas ruas na madrugada. Ninguém prestou atenção na época. Ninguém pensou em ligar um caso ao outro. Eu consegui me mudar dali. Troquei de ponto, troquei de rotina, passei a andar sempre com o celular carregado e nunca mais entrei em carro de cliente que eu não conhecesse. Por um bom tempo, eu não consegui dormir direito. Qualquer barulho de motor me deixava inquieta. Qualquer farol lento me dava um calafrio. A pior parte era o pensamento que voltava sempre, como uma sombra atrás da porta. Se eu tivesse hesitado por um segundo a mais para puxar aquela maçaneta, se eu não tivesse acertado a mão dele com as chaves, se o carro que quase me atropelou estivesse 100 metros mais longe, eu não estaria contando essa história agora. E em algum lugar, Arlindo provavelmente estaria dizendo no telefone: "Tô chegando com mais uma". Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu me chamo Luana. Tinha 26 anos na época e vivia sozinha fazia quase 3 anos. Eu não era de contar minha vida para ninguém, até porque no meu trabalho, quanto menos as pessoas soubessem de mim, melhor. Eu atendia alguns clientes fixos, gente discreta, sem frescura. Eu evitava confusão, evitava quem queria amizade, evitava quem queria controle. Naquela época eu trabalhava mais para pagar minhas contas mesmo. Não tinha luxo, não tinha nada sobrando. Era aluguel, energia, mercado e pronto. Eu morava num apartamento pequeno em uma cidade grande, em uma rua que não era exatamente perigosa, mas também não era tranquila.
Era o famoso meio termo, onde você escuta a ambulância quase toda madrugada, mas também vê família passeando com um cachorro no fim da tarde. Eu sabia dos riscos de trabalhar sozinha, claro, mas eu sempre fui cuidadosa. Não marcava nada sem antes checar o básico. Não entrava em carro de ninguém. Sempre avisava uma pessoa onde eu estava e mandava localização. Nunca deu problema. O mês era agosto, finalzinho do inverno, friozinho que só ia embora perto do meio-dia. Eu gostava dessa época, porque os clientes tendiam a ser mais calmos, talvez por causa do clima, e porque quando eu estava em casa, gostava de tomar banho quente e ficar enrolada no cobertor, vendo série velha repetida. Era a minha maneira de desligar a cabeça. Eu tinha voltado de um atendimento quando recebi a mensagem dele, o homem que depois eu descobriria que não devia ter aceitado ver, mas naquela hora era só mais um contato novo. A mensagem dizia: "Oi, peguei seu número com indicação. Queria marcar um horário para conversar primeiro, se possível." Eu achei curioso porque a maioria nem pedia para conversar. Já ia direto ao ponto, mas não era algo estranho. De vez em quando aparecia alguém mais tímido, querendo bater papo para se sentir confortável. Eu respondi algo simples: "Podemos conversar, sim. O que você tem em mente?" Ele respondeu rápido: "Amanhã à noite no meu apartamento. Quero só conversar mesmo, nada além disso. Te pago o valor normal." Eu achei meio esquisito pagar o valor inteiro só para conversar, mas também não era a primeira vez que um cliente fazia isso. Tinha muito cara carente, divorciado, solitário. Homens que só queriam alguém para ouvir, mesmo que pagando por isso. Então não vi maldade. Perguntei nome. Ele disse: "Leonardo." Eu fiquei olhando para aquele nome por um tempo. Não parecia nome inventado, nem parecia o tipo de homem que ficava criando fantasia. A foto do perfil mostrava só uma parede cinza, então também não ajudava muito. Perguntei endereço. Ele mandou. Era um prédio de classe média, não muito longe do meu. Eu já tinha passado pela região e sabia que era um lugar normal, nem rico nem caindo aos pedaços. Eu aceitei. Ele pediu para confirmar o horário, 8 da noite. Eu disse que tudo bem. Ele agradeceu com aquele tipo de formalidade que parece até exagerada. "Agradeço desde já por aceitar. Vai ser importante para mim." Eu nem dei muita bola. Muita gente falava assim quando estava nervosa. Passei o resto da noite assistindo série e tentando não pensar muito no dia seguinte. Eu não era de criar expectativa com um cliente novo. Normalmente dava certo. Às vezes era meio entediante, mas fazia parte. No dia seguinte, acordei cedo, tomei café com aquela preguiça típica de manhã fria e resolvi dar uma arrumada na casa. Eu sempre fazia isso antes de um atendimento, mesmo que fosse fora daqui. Era mania, como se limpar o ambiente me deixasse mais concentrada. Depois tomei banho, coloquei água para ferver e preparei um chá. Fiquei mexendo no celular, respondendo algumas mensagens de clientes antigos, combinando horários de semana seguinte. Durante a tarde, fiz algumas compras rápidas e voltei para casa quando ainda estava claro. Passei no mercado, comprei algumas coisas básicas e quando cheguei no apartamento, o sol já estava começando a sumir atrás dos prédios. Eu adorava aquele horário. Parecia que todo mundo diminuía o ritmo. A rua ficava mais calma e eu conseguia respirar. Por volta das 7 da noite, tomei outro banho e comecei a me arrumar com calma. Nada chamativo, até porque ele tinha deixado claro que era só para conversar. Coloquei uma calça escura, uma blusa simples e um casaco, já que estava frio. Prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve, peguei minha bolsa, a pequena onde eu guardava o essencial: carteira, chaves, celular, carregador portátil, álcool em gel e meu kit de segurança, que era só um spray de pimenta e um chaveiro metálico mais pesado. Nunca precisei usar, mas carregava por hábito. Às 7h50, chamei um carro pelo aplicativo. O motorista era um senhor simpático que falava demais, mas eu preferi ficar quieta. Disse que seria um trajeto rápido, e realmente foi. Quando chegamos perto do prédio do Leonardo, senti aquele frio leve na barriga que sempre dava em primeiro atendimento com um cliente novo. Não era medo, era só aquele alerta interno, como se meu corpo dissesse: "Fica esperta." O prédio era iluminado,
com portões de vidro e um segurança lá dentro. Nada elegante, mas passava a seriedade. Eu entrei, me identifiquei rapidamente e disse que estava indo ao apartamento do Leonardo. O segurança confirmou o nome no caderno e liberou a entrada. Apertei o botão do elevador e subi. Quando a porta abriu no andar dele, o corredor estava silencioso, só o som distante de uma televisão em algum apartamento. Eu caminhei até a porta indicada, respirei fundo e toquei a campainha. Ele abriu poucos segundos depois. A primeira impressão que tive foi que ele parecia organizado demais. Não era o tipo de homem que eu esperava. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelo arrumado, roupa simples, olhar sério. Não sorriu. Não tentou ser simpático. Apenas me cumprimentou com a cabeça e abriu espaço para eu entrar. Eu entrei devagar, observando o ambiente como sempre fazia. O apartamento era limpo, arrumado, com móveis alinhados, nada fora do lugar. Tudo parecia calculado. Eu estranhei um pouco, mas nada que me deixasse desconfortável. Eu já tinha visto homens assim, meticulosos. Ele fechou a porta atrás de mim e disse: "Obrigado por vir. Eu realmente precisava conversar." A voz dele era calma demais, quase baixa, como se ele me disse cada palavra. Eu coloquei a bolsa no chão e respondi: "Tudo bem, pode me contar o que quiser." Eu ainda não sabia, mas aquele encontro ia mudar tudo. Eu sentei no sofá enquanto ele ficou de pé por alguns segundos, como se estivesse tentando escolher o lugar certo para se acomodar. A sala estava muito arrumada, limpa demais. Não era aquela limpeza normal de gente organizada. Parecia preparação, como se alguém tivesse passado horas deixando tudo do jeito correto. Eu reparei que não tinha nada pessoal à vista. Nenhuma foto, nenhum quadro com frase boba, nada que mostrasse quem ele era. Só móveis e objetos práticos. Aquilo me deixou curiosa, mas nada que acendesse alerta de verdade. Quando ele finalmente sentou, foi numa poltrona de frente para mim. Não escolheu o lugar ao lado, nem em diagonal. Ficou exatamente de frente e se posicionou com a coluna tão reta que parecia desconfortável, mesmo que estivesse natural para ele. Eu queria conversar porque... Ele começou, mas parou no meio da frase, como se tivesse esquecido a palavra. Depois recomeçou: "Porque eu acho que você vai entender." Eu não entendi nada, mas assenti com a cabeça, esperando ele continuar. "Tem coisas acontecendo na cidade, coisas que ninguém presta atenção", disse. "As pessoas se acostumaram com a bagunça." Ele falava baixo, como se estivesse confessando algo. Mas o tom não era de medo, era de irritação controlada. Eu tentei ser profissional. Perguntei: "Que tipo de coisas?" "Gente sem vergonha, gente suja, gente que está acabando com tudo", respondeu, olhando para a parede atrás de mim, como se estivesse vendo uma cena. "Eu sei que você trabalha na rua às vezes. Sabe como é. Você vê essas coisas." Aquilo me deixou meio desconfortável, mas ainda parecia só um desabafo exagerado. Já tinha visto homens com opinião forte demais sobre tudo. Só que o jeito que ele falou, gente suja, me pegou. Foi um sussurro curto, repuxado, como se a palavra tivesse gosto ruim. Eu tentei manter o clima leve, até para ele não achar que eu estava julgando. "Cada um vive de um jeito, né?" respondi. "Eu só tento seguir minha vida." Ele me olhou pela primeira vez direto nos olhos. Não foi um olhar ofensivo nem grosseiro, mas havia alguma coisa ali, um brilho frio, como se ele estivesse analisando cada palavra minha. "Você tenta", ele repetiu, "e isso te faz diferente." Eu dei um sorrisinho curto, sem graça. Não tinha entendido o que ele queria dizer. Depois de alguns segundos de silêncio, ele levantou abruptamente, como se tivesse lembrado de algo. Eu quase cheguei a levar um susto pelo jeito rápido, quase duro, como ele ergueu o corpo. "Quer beber alguma coisa?" perguntou. "Água tá ótimo." Ele foi até a cozinha. Eu ouvi o barulho do filtro, da porta do armário, esses sons normais de alguém servindo água. Mas durou tempo demais. Não era para demorar tanto. Eu comecei a olhar em volta, observando detalhes que antes não tinham chamado a atenção. Na estante baixa, onde normalmente ficariam livros ou alguma decoração, havia caixas pretas empilhadas, sem etiquetas. Do lado, uma prancheta encostada na parede,
como se ele tivesse usado e esquecido ali. Eu pensei em me levantar e dar uma olhada, mas isso seria falta de respeito, além de perigoso para alguém na minha profissão. Nunca mexer em nada do cliente, regra básica. Ele voltou com a água, colocou o copo na mesinha e sentou de novo, mais calmo, mas dessa vez ficou olhando para mim sem desviar. Eu me senti meio exposta, como se tivesse algo errado comigo e ele estivesse tentando identificar exatamente o quê. Você não acha que tem gente demais fazendo as coisas erradas sem pagar por isso? Ele perguntou. Acho que tem gente errada em todo lugar, respondi, tentando ser neutra. Mas algumas pessoas... Ele aproximou o tronco um pouco. São piores. Algumas escolhem viver espalhando sujeira, vendendo o próprio corpo, destruindo famílias, enganando homens vulneráveis. Aquela parte me incomodou. Não foi nem pela crítica ao trabalho, porque eu já tinha escutado coisas piores. Foi pela maneira como ele falou, vendendo o próprio corpo. Não foi ofensa, foi diagnóstico, como se estivesse descrevendo uma doença. Eu endireitei a postura, respirei fundo e disse: cada um tem seus motivos para fazer o que faz. Ele não respondeu de imediato. Só me observou por longos segundos, como se aquilo dissesse mais sobre mim do que eu pretendia. Depois, baixou os olhos e murmurou: alguns têm. Mexi as mãos na perna, tentando aliviar o clima. Eu queria que ele voltasse para a conversa neutra, comum, mas ele parecia preso naquele tema. Até o jeito de respirar tinha mudado. Estava mais lento, quase controlado. Então, do nada, ele levantou outra vez, sem aviso. Só levantou. Eu vou te mostrar uma coisa, disse, caminhando para o corredor. Eu fiquei parada. Meu corpo deu um sinal leve de tensão, aquele tipo de aviso interno que não é medo, mas é desconforto. Eu ainda não sentia perigo real, só incômodo. Algo começando a sair da normalidade. Ele voltou carregando uma pasta grossa, daquelas de plástico duro azul escuro. Sentou de novo, colocou a pasta no colo e ficou passando a mão pela capa como se estivesse organizando pensamentos. Isso aqui, ele disse, é parte do que eu venho estudando. Eu não sabia o que responder. Não sabia nem se devia olhar ou esperar ele abrir. Ele abriu. Folhas, muitas folhas, plásticos transparentes, tudo arrumado em ordem. Não eram documentos oficiais, eram impressões comuns, folhas A4, algumas coloridas, outras preto e branco. Fotos. Ele virou algumas páginas como se estivesse procurando algo específico. Eu me inclinei um pouco, só para entender se precisava prestar atenção ou não. E foi quando percebi que eram fotos de mulheres. A maioria parecia ter sido tirada em locais públicos, calçadas, pontos de ônibus, entradas de prédios. Algumas vestiam roupas normais, outras roupas de trabalho, e algumas eu reconheci pelo estilo de maquiagem, pela postura, pelo jeito de se arrumar. Profissionais, assim como eu. Ele virou mais uma página, e aí eu notei outra coisa. Datas, todas anotadas à mão, no canto inferior da folha. Datas de meses diferentes. Em algumas, a data estava riscada com caneta vermelha. Eu senti um frio subir pelas costas, mas tentei manter a expressão neutra. O que é isso? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Fechou a pasta devagar, com cuidado. Depois me encarou com uma tranquilidade absurda, como se aquilo tudo fosse a coisa mais normal do mundo. É um registro, disse. Eu acompanho comportamentos. Anoto quando observo algo que precisa ser corrigido. Eu não entendi o corrigido, mas alguma coisa dentro de mim apertou. Uma sensação fina, incômoda, como se alguém puxasse um fio dentro do meu peito. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, dessa vez sem disfarçar o desconforto. Ele sorriu. Não era um sorriso grande, nem forçado. Era pequeno, quase discreto. Mas foi a primeira vez que vi qualquer expressão nele. Porque você enxerga as coisas como elas são, disse. E porque eu preciso que alguém entenda o que virá depois. O clima mudou, de leve incômodo para alerta real. Meu corpo percebeu antes da minha cabeça. E quando ele pousou a mão na pasta fechada e disse: "Hoje à noite é importante",
Eu senti pela primeira vez que eu não deveria estar ali. Quando ele pronunciou aquelas palavras, "Hoje à noite é importante", senti meu estômago afundar. Não foi só desconforto, foi aquele instinto que a gente aprende a ouvir depois de anos lidando com gente estranha. Minha mão escorregou devagar para perto da bolsa, mas tentei manter o rosto neutro. "Importante por quê?", perguntei. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos, olhando para baixo por alguns segundos antes de responder. "Porque agora eu sinto que encontrei alguém que não está contaminado pela mentira", disse, levantando o rosto devagar como se estivesse revelando uma verdade profunda. "Você vive a realidade. Não finge ser melhor do que é. Não tenta parecer pura." Era para ser um elogio. Eu não sabia. Só sabia que o jeito como ele falou aquela última palavra, pura, foi estranho. Foi quase carinhoso, e isso me arrepiou de um jeito ruim. Eu soltei um riso curto, mais para aliviar tensão do que por achar graça. "Olha, Leonardo, eu acho que você está confundindo as coisas. Eu vim aqui trabalhar, conversar um pouco, deixar você à vontade. Nada além disso." Ele não respondeu, só ficou me encarando. O silêncio dele parecia ocupando o ar inteiro, apertando o meu peito. Era como se eu estivesse presa dentro de uma ideia que ele tinha sobre mim, e não tinha como explicar que ele estava errado. Então, ele abriu a pasta de novo, mas dessa vez não passou páginas. Ele puxou uma foto específica que estava solta num dos bolsos plásticos internos. A foto mostrava uma mulher num ponto de ônibus. Era noite, dava para ver pelo reflexo do poste. A mulher estava mexendo no celular, distraída. Eu reconheci o tipo: maquiagem pesada, roupa justa, salto. Uma colega de trabalho, embora eu não soubesse o nome dela. A data na foto estava escrita à mão, em caneta azul, e logo abaixo, outra anotação pequena: 22 horas e 45 minutos. A precisão me deu um calafrio. Quando ele virou a foto e mostrou o verso, havia algo escrito: corrigida. Meu corpo inteiro travou. Eu senti a garganta secar, mas forcei a voz. Que corrigida é essa?" Ele recostou na poltrona, mais relaxado, quase satisfeito com a minha pergunta. "Purificação", disse com tranquilidade, como se a palavra não fosse assustadora. "Algumas mulheres precisam entender que não podem viver espalhando imoralidade sem consequência." Ele falava de forma tão calma, tão firme, que parecia achar aquilo lógico, óbvio, inevitável, como se estivesse explicando contas de matemática. Eu respirei fundo, tentando manter a cabeça funcionando. "Leonardo, olha, isso não é assunto para mim. Não sei o que você anda pensando ou fazendo, mas eu não tô metida nisso. Eu vim só para conversar, lembra?" Tentei manter um tom leve, porém firme. "Vamos mudar de assunto, tá? Você me chama, a gente conversa, tudo tranquilo. Não precisa entrar nesses temas." Eu esperava que ele cedesse, que percebesse que estava passando dos limites. Mas ele continuou parado, imóvel, com aquele olhar fixo, quase brilhante. "Você não entende ainda", respondeu. "Mas vai entender." Meu coração acelerou. Eu precisava sair dali. Era a única coisa que fazia sentido. Eu peguei o copo de água devagar, como se estivesse distraída, e tomei um gole só para ganhar tempo para pensar. Olhei para o relógio do celular rapidamente. Eram 8h55 da noite. E fingindo naturalidade, disse: "Eu tenho outro atendimento depois. Preciso ir me preparando para sair." Era mentira, mas uma mentira segura. Ele inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse analisando a frase. "Outro?", perguntou. "Hoje?" Eu não gostei do tom. Era um misto de curiosidade e censura, como se aquilo importasse demais para ele. "Sim", respondi firme. Ele passou a mão no queixo, pensativo. "É estranho", murmurou. "Você não parece o tipo que sai com dois no mesmo dia." Como assim ele achava que conhecia meu tipo? Aquela invasão, aquele julgamento, mesmo sem agressividade física, foi pior do que qualquer ameaça dita claramente. "Cada dia é um dia", respondi seca. "Trabalho é trabalho." Fiquei em pé, devagar. Eu não queria mostrar medo, mas minhas pernas não obedeciam direito. Pareciam mais leves que o normal. Respirei fundo e peguei a bolsa do chão.
Obrigada pela conversa, mas preciso mesmo ir. Ele não levantou. Não tentou me impedir. Só observou. Aquilo me deixou mais nervosa ainda, porque parecia que ele estava deixando eu ir, mas por motivo próprio. Quando alcancei a porta, ele finalmente falou: Luana. Eu parei. Não olhei para trás, só fiquei parada com a mão na maçaneta. Não pega caminho de sempre hoje, disse. Tem gente olhando, gente que não gosta do que você faz. Eu virei o rosto devagar, sem soltar a porta. Como assim? Ele sorriu de novo. Aquele sorriso pequeno, discreto, que gelava minha espinha. É só um aviso. Te observo muito, e tem outras pessoas observando também. Eu forcei a expressão mais neutra que consegui. Valeu pelo aviso, respondi. Boa noite. Saí. Fechei a porta atrás de mim. No corredor, minhas mãos tremiam. O ar parecia pesado e eu precisei piscar várias vezes para clarear a visão. Apertei o botão do elevador e, enquanto esperava, pensei em pegar o celular e mandar mensagem para alguém. Mas eu não sabia o que dizer. Um cliente estranho me mostrou fotos de mulheres com datas e disse que elas foram corrigidas. Soava loucura. O elevador chegou, entrei e apertei o térreo. Enquanto descia, eu sentia como se o prédio inteiro estivesse me observando, mesmo sabendo que era só impressão. Quando cheguei na portaria, o segurança me olhou rápido e abriu o portão. Eu caminhei até a calçada como se estivesse sendo seguida, mas não virei para conferir. Mantive passos regulares, sem correr. Meu corpo queria correr, mas minha cabeça repetia: não chama a atenção, não chama a atenção. Quando dobrei a esquina, tirei o celular do bolso e fui direto no contato que eu usava para emergências, aquela pessoa que eu avisava eventuais horários e locais. Enviei uma mensagem curta. Terminei. Cliente estranho. Tô indo para casa agora. Esperei 4 segundos. 5. Nada de resposta. O que não era incomum. Às vezes demorava. Só depois que percorri uns 500 metros, já longe do prédio, me permiti respirar fundo. Mas mesmo longe, mesmo na rua iluminada, mesmo entre outros carros passando, eu não conseguia parar de ouvir na minha cabeça a voz dele. Hoje à noite é importante. Algumas precisam ser corrigidas. Eu observo muito. E então, a pior de todas. Você ainda não entende. Eu queria acreditar que nunca mais veria Leonardo, mas eu estava muito enganada. Eu já tinha andado umas 3 quadras quando senti a primeira onda estranha no corpo. Achei que era nervoso, afinal eu tinha acabado de sair de um encontro completamente fora da linha. Mas a tontura veio rápida, forte, como se meu cérebro tivesse perdido o ritmo de repente. O chão pareceu dar uma balançada leve. Apertei a bolsa contra o peito e respirei fundo, tentando me concentrar nos passos. Só que o mundo começou a tremer de novo, dessa vez mais intenso. Uma sensação quente subiu do estômago para o peito. Uma náusea que não fazia sentido. Eu tinha comido normal, estava bem, até beber aquela água. Meu coração disparou. Apertei os olhos e tentei pensar com clareza. Calma. Pode ser crise de ansiedade. Você já teve antes, respira. Mas a tontura não passava. As pernas ficaram moles, como se fossem dobrar a qualquer momento. Coloquei a mão na parede de um comércio fechado para me apoiar. O ar parecia mais pesado, como se o corpo estivesse carregado demais. Foi aí que uma linha de raciocínio fina e cruel se formou na minha cabeça. A água. Ele demorou demais para trazer. Ficou mexendo na cozinha tempo excessivo. O sabor não estava esquisito, mas algo ficou amargo na minha língua depois. Quando percebi isso, o pânico tomou lugar do resto. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse apagando o mundo com uma borracha. Tentei pegar o celular. Eu realmente tentei, mas minha mão não obedecia. Os dedos escorregaram pela tela sem força. O aparelho caiu no chão e rolou um pouco pela calçada. Eu quis me abaixar para pegar, mas meu corpo não respondeu. A última coisa que lembro foi de uma moto passando pela rua e o barulho do escapamento ecoando antes de tudo virar um borrão sem forma. E então, nada. Nenhum sonho, nenhuma imagem. Só um apagão seco.
Quando voltei a mim, a primeira sensação foi de frio. Um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro, como se minha pele estivesse desligada do resto do corpo. Abri os olhos devagar, com medo de ver onde eu estava. O teto era branco, simples. Não reconheci. Tentei me sentar, mas meus braços estavam pesados e presos. Presos. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia explodir. Olhei para o lado e vi a verdade. Minhas mãos estavam amarradas com tiras grossas de nylon, presas a uma barra metálica nas laterais da cama. Meus tornozelos também. Um aperto subiu pela garganta. Eu não conseguia gritar. Minha voz saiu fraca, rouca, como se minha garganta estivesse anestesiada. Alô? Tentei chamar, mesmo sabendo que era inútil. A porta abriu. Leonardo entrou devagar, como se estivesse tentando não fazer barulho. Ele estava com a mesma roupa da noite anterior, só o casaco faltando. As mãos nos bolsos. O olhar igual. Calmo demais. Perigoso. Finalmente acordou, disse, como se estivesse me dando boa tarde. Estava esperando. Eu tentei puxar as amarras, mas elas apertaram meu pulso. Doeu. Ele observou meu esforço com um interesse quase clínico. Não adianta, comentou. Eu te trouxe para cá porque você estava fraca. Tinha risco de cair na rua, de alguém te machucar. Aqui você está segura. O que você fez comigo? Minha voz saiu tremida, mas clara o suficiente. Ele deu de ombros. Só garanti que você não fosse embora antes de entender. Você estava muito apressada. Eu queria xingar, berrar, cuspir na cara dele, fazer qualquer coisa. Mas meu corpo continuava pesado, lento, como se alguma coisa ainda estivesse circulando no meu sangue. Me solta, consegui dizer, mesmo que fosse óbvio que ele não faria isso. Ele se aproximou da cama devagar, puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Não chegou a encostar em mim, mas a proximidade dele me deu vontade de chorar. Luana, você viu o que eu mostrei. As datas, as anotações. Já estava na hora de alguém ver. Eu precisava que fosse alguém que entendesse a sujeira da cidade de verdade. Alguém que vive na rua. Alguém que não mente para si mesma sobre o que é. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando não entrar em pânico total. Eu não tenho nada a ver com suas loucuras, falei. Eu não quero saber de você. Não quero saber de purificação nenhuma. Só me solta e eu juro que não conto nada. Ele inclinou a cabeça, analisando minhas palavras como quem examina uma peça de xadrez. Não, Luana. Eu não posso te soltar ainda. Você ainda não entendeu, você ainda não viu o que eu vejo. Eu não quero ver nada, respondi firme, mesmo tremendo. Ele respirou fundo, como quem se prepara para dar uma notícia. Hoje é a noite final, declarou. Você vai estar aqui quando acontecer. E depois a cidade vai ser diferente. Ele levantou da cadeira e foi até uma cômoda. Abriu a gaveta e tirou mais algumas folhas. Fotos, de novo. Eu reconheci algumas mulheres, outras não. Todas com datas. Algumas riscadas, outras com datas futuras. Meu sangue gelou quando notei uma folha entre as outras. Aqui tinha minha foto. Tirada, provavelmente, enquanto eu caminhava para um atendimento alguns dias antes. Eu estava no ponto onde sempre pegava transporte. Abaixo da foto, uma data, dia 29. E ao lado da data, uma anotação curta, 21h15. Você devia tomar como elogio, disse ele, levantando a folha com minha foto. Eu observo muita gente. E você finalmente se mostrou digna de participar disso. Eu quase vomitei. Você me dopou, não? Falei. Você me sequestrou. Ele não negou. Eu te trouxe para onde você precisava estar. Eu puxei as amarras de novo, desesperada. Minha pele queimava onde o nylon apertava. Me deixa ir, por favor. Ele me olhou com algo que parecia compaixão. Um tipo torcido, deformado. Eu vou voltar daqui a pouco para preparar tudo, disse. Não tente gritar. O prédio inteiro está vazio hoje. Eu me certifiquei disso. O condomínio avisou que fariam uma manutenção na rede elétrica do lado leste. Muita gente aproveitou a sexta para viajar.
Ele soltou um riso baixo. Timing perfeito, né? E então ele saiu, trancando a porta. Fiquei sozinha, presa, sem força e com a consciência clara o suficiente para saber. Se eu não saísse dali naquela noite, não sairia nunca mais. Fiquei alguns segundos olhando para a porta fechada, ouvindo o silêncio absurdo que tomava conta do lugar. Silêncio de ambiente vazio, sem ninguém morando nos apartamentos ao lado. Ele tinha dito aquilo com tanta certeza que me deu um arrepio na espinha. Eu prendi a respiração e puxei as amarras de novo, dessa vez com mais calma, tentando entender a mecânica daquilo. Quanto mais eu forçava, mais o nylon cortava minha pele. Não ia ser na força bruta. Eu precisava pensar, precisava lembrar do que tinha na minha bolsa. Spray de pimenta, chaveiro metálico, carregador. Minha bolsa estava onde? Eu tentei vasculhar com os olhos e após alguns segundos encontrei, jogada num canto do quarto, perto da parede, distante demais. Eu fechei os olhos e comecei a respirar devagar, tentando trazer o corpo de volta. Ainda me sentia mole, mas menos do que antes. A droga que ele usou devia estar começando a perder o efeito. Eu precisava aproveitar enquanto ainda conseguia pensar. A porta abriu de repente. Eu prendi o ar achando que era ele, mas não era. A maçaneta girou devagar e uma mulher entrou. Magra, os olhos fundos, usando roupas largas e amassadas. Parei confusa. Ela entrou devagar, ajeitando a gola de um casaco largo. Seu rosto mostrava uma mistura estranha de nervosismo e pressa. Não era velha, não era nova. Tinha a expressão cansada, como alguém que não dormia direito fazia dias. "Você acordou", ela murmurou, como se tivesse medo de ser ouvida. Instantaneamente, a ficha caiu. Ela não era cúmplice dele. Ou, se já tinha sido, não parecia disposta a continuar sendo. "Quem é você?" Perguntei com a voz ainda baixa. Ela fechou a porta atrás de si, trancou por dentro e se aproximou rápido. "Fala baixo", disse. "Ele acha que eu fui buscar umas coisas para ele. Só tenho alguns minutos." Ele esqueceu de trancar direito. Ela sussurrou, olhando por cima do ombro. "Ele sempre acha que ninguém mais anda por este corredor, porque já me deixou presa aqui antes." Meu coração começou a bater tão rápido que mexeu a cama inteira. Ele te conhece?" sussurrei. Ela respirou fundo, como se estivesse com vergonha. "Já estive aqui antes, não como você." Desviou os olhos, sem explicar mais. Eu não sabia que ele estava assim de novo. Quando percebi, era tarde. Ela tirou algo do bolso, uma pequena faca de cozinha, daquelas de serrinha. Eu pensei que fosse me ameaçar, mas ela logo começou a cortar as tiras de nylon do meu pulso. As mãos dela tremiam muito. Eu via pelo movimento da lâmina. "Por que você está me ajudando?" perguntei. Um corte mais firme no nylon. A tira cedeu. "Porque eu também achei que conseguiria sair de boa daqui", ela disse com a voz quebrada. "E não consegui. Mas você ainda tem chance." Assim que soltou meus pulsos, meus braços caíram pesados ao lado do corpo. Formigavam como se milhares de agulhas estivessem me furando ao mesmo tempo. Ela foi para os meus tornozelos, cortou as tiras rapidamente. Quando me soltei completamente, tentei levantar, mas meu corpo ainda estava fraco. Me apoiei na parede. A mulher colocou a faca sobre a cama e disse: "Ele não vai sair por muito tempo, mas também não vai demorar. Pegue sua bolsa e vá embora agora. Não desce pelo elevador." Ele bloqueou os andares. "Use a escada de emergência. É no fim do corredor, à direita." "Você vem comigo?" perguntei. Ela olhou para a porta, mordeu os lábios e balançou a cabeça negativamente. "Se eu for agora, ele corre atrás. E se correr atrás, sobra para você. Eu seguro ele até você sumir. Vai." Quis discutir, mas a lucidez bateu. Ela estava certa. Se ela tentasse fugir comigo, viraria uma corrida com final óbvio. Ele alcançaria nós duas. Peguei minha bolsa no canto do quarto, tremendo, e abri rapidamente. Spray, celular, chaveiro. O celular ainda estava sem bateria. Provavelmente caiu no chão antes de eu desmaiar. Conectei rápido no carregador portátil e respirei fundo. A mulher abriu a porta só um pouco, espiou o corredor. "Agora", ela apontou. "Rápido." Eu saí quase tropeçando. O corredor estava iluminado,
silencioso, completamente vazio. Caminhei mancando até a porta da escada. Ouvi a mulher trancar a porta do quarto atrás de mim. Assim que entrei na escada, o ar frio bateu no meu rosto. Desci o primeiro lance com cuidado, segurando no corrimão porque minhas pernas pareciam de borracha. A cada andar, o corpo obedecia um pouco mais. A cada lance, eu ganhava força. Quando cheguei no saguão do prédio, pude ouvir passos acima, abafados, vozes, uma porta batendo. A voz dele, alta, irritada. Ele tinha percebido. Eu cruzei a portaria como um vulto. O segurança não estava. A rua do lado de fora estava vazia. Era tarde da noite, talvez quase 11 horas. As lâmpadas dos postes davam aquela luz amarela que deixava tudo mais feio, mais triste. Apertei o spray de pimenta na mão e comecei a andar rápido. Quando virei a esquina, ouvi o som da porta do prédio batendo com força. Meu coração engasgou. Acelerei. Depois, sem conseguir mais esconder, comecei a correr. 5 quadras, 10 quadras. Eu já nem sabia onde estava. Só corria. Quando finalmente me senti longe o suficiente, encostei numa parede e respirei com dificuldade, quase chorando. O celular já tinha ligado. Liguei direto para a emergência. A voz saiu atropelada, desesperada, mas clara o suficiente para explicar tudo. A polícia levou menos de 20 minutos para me encontrar. E enquanto eu era atendida dentro da viatura, enquanto meus pulsos ardidos eram examinados, enquanto eu tremia sem conseguir parar, um dos agentes recebeu uma atualização no rádio. Quando os policiais me colocaram na viatura, eu consegui apontar para o prédio e dizer o número. Ele está no 702, murmurei, a voz falhando. Por favor, a outra mulher ainda está lá. A partir disso, eles subiram direto. Encontraram ele, no apartamento. A porta arrombada. A mulher que me ajudou estava lá, viva mas machucada. Ele tinha tentado fugir pela escada de incêndio quando percebeu que ela tinha me soltado, mas foi detido no térreo do prédio. Com ele, encontraram a pasta. Todas as fotos, todas as datas. Tudo. Eu fiquei meses sem trabalhar depois daquele dia. Mudei de endereço, troquei número, cortei contato com quase todo mundo que eu conhecia. A mulher que me ajudou desapareceu. Não sei se por medo, vergonha ou se simplesmente quis sumir do mapa. Mas espero que ela esteja bem. Leonardo foi preso, sem possibilidade de responder em liberdade. O caso virou notícia por alguns dias, mas só com informações básicas, o que para mim foi um alívio. Não citaram meu nome, não citaram detalhes. A polícia afirmou que, pelo que levantaram, ele já estava agindo fazia anos, sempre em silêncio, sempre calculado, sempre escolhendo mulheres que ninguém procuraria rápido demais. Eu tive sorte. Sorte de perceber a tontura antes de perder a consciência completa. Sorte de não ser levada para algum lugar ainda mais afastado. Sorte de ter encontrado aquela mulher. Sorte de acordar. Às vezes, quando acordo de madrugada e a casa está silenciosa demais, eu lembro da voz dele dizendo: "Você ainda não entende." Mas eu entendi. A gente nunca sabe quem está observando. Nunca sabe quem está construindo uma ideia sobre você sem que você perceba. Nunca sabe quando um cliente novo não é só isso. E por mais que eu tente esquecer aquela noite, uma coisa sempre volta na minha memória. A foto com a data ao lado. 29, 21 horas e 15 minutos. Eu não estava marcada para morrer por acaso. Eu estava marcada porque ele acreditava que eu era importante. E isso, no fim das contas, foi o que quase me matou.